código cheio de preceitos morais, inclusive. O que é um esvaziamento da intersubjetividade, da capacidade nossa de cidadão nos convencermos uns aos outros. Né? Olha, pessoal, deixa eu dar um exemplo assim, banal. Tem um cruzamento, um dia desses eu vi uma batida de carro feia, que por milagre não deu um desastre maior. Um cruzamento que não tem rotatório, não tem farol, mas tem placa nos 4 lados dizendo para. Ninguém para no cruzamento. Ou seja, o Estado pode fazer a lei que quiser. Se você não tiver educação, não serve para nada. Posso dar um outro exemplo. Como é que você sabe que deve dar passagem àquele que chegou primeiro no cruzamento? Pode até ser isso, mas é engraçado, eu nem sabia disso. Eu só sei o seguinte: se o cara que chegou antes de mim está na minha frente, passa primeiro. Eu não sei para ficar criando lei, coisas sobre esse tipo de coisa. Vocês pensam mesmo nas regras de trânsito, nas leis de trânsito, para dar passagem para o outro? Já pensou meu filho chegar e dizer assim: pai, você não pode fazer isso, está aqui no ECA. E aí, para fazer inclusive, eu sei que está acabando o tempo, calma, Carmela, eu vou só falar as coisas importantes, Carmela, que é o seguinte, ó, Aristóteles, e aí vou fazer uma homenagem aí, mais uma vez. Tem um garoto aqui que virou para mim e disse assim: defendi no meu trabalho, pai, 4 horas de prova, a educação sentimental. E é impossível não esquecer, porque logo em seguida, nesse Folha de São Paulo, aqui, nesta revista, Culto, que já é muito nova, sobre o Lévi-Strauss, tem uma matéria chamada Câncer das Humanidades, e tem uma autora que eu não conhecia, americana, chamada Martha Nussbaum. E ela tem uma expressão fantástica, chama-se educação para o píbio. Então eu fiquei com aquele negócio e disse: meu Deus do céu, educar para o sentimental é fazer poesia. A poesis no Aristóteles, se eu estiver errado, você não fala nada. A poesis no Aristóteles era sinônimo de política. Política para Aristóteles era relações pessoais, porque é óbvio. Me parece tão óbvio. Se você só pode ser feliz lutando pelo bem coletivo, é óbvio que você vai conseguir isto relacionado uns aos outros. Olha que conjunção de termos maravilhoso, né? Poesis, a mesma palavra de poesia, no Aristóteles é fazer acontecer a diferença e acreditar na possibilidade de fazer o bem para todos. Poesia é isto, é estar junto fazendo o melhor para todos. Só que diante das circunstâncias concretas que existem, eu tenho que imaginar uma possibilidade diferente, não é verdade? Portanto, poesis também é imaginação. A imaginação que me tira do dia a dia, do cotidiano, da vingança, da truculência, e que me dá a possibilidade de viajar na maionese. Imaginar o que poderia ser melhor para todos, mas também preciso aceitar o outro como igual a mim. Ou em outras palavras, não sei se vocês me entendem, mas eu preciso ser educado para conviver com as pessoas. No tudo isso aqui, se usa uma única coisa: amor. A gente anda e volta sempre ao mesmo ponto. Não existe vida social, não existe justiça, não existe convivência pacífica e possível sem amor. Mas não é o amor romântico da paixão. Os gregos descobriram que isso ia acabar acontecendo e que não tinha absolutamente nada a ver com a questão de gênero. Eu sei que isto é extremamente esquisito. E o Ocidente gosta de maldizer e vitimizar este tipo de coisa. A questão é a amizade, a capacidade de troca intelectual. É isso, no encontro da intelectualidade com o outro, no desencontro e no contraditório com ele, eu crio a possibilidade da convivência pacífica e me recrio ao mesmo tempo. A poesis vira praxis, quando ao fazer, imaginando o possível, na amizade que tenho com o outro, essa minha educação sentimental me leva à minha própria construção pela praxis.
o marxismo ou o materialismo histórico dialético não está errado ao usar a palavra praxis. É que ele enfatiza apenas o processo, né, de auto-educação a partir da minha prática política. Porque é materialismo. Né? Não sei se eu estou conseguindo me explicar. Mas o início pode ser realmente a poesia. Só que eu preciso estar educado para isto. Sabe, às vezes eu fico pensando, qual é o problema você dizer para o seu filho o seguinte: meu filho, eu te amo. O pai, uma coisa que mais me feriu, eu sei que a minha aula está parecendo terapia, né? Mas não tem jeito. Uma coisa que mais me feriu, parecendo, foi quando meu pai virou e disse assim: a partir de hoje vou te chamar José Manuel. E você não pode mais dormir na nossa cama. Acabou com tudo comigo. Com a questão libidinal com a minha mãe, o meu complexo de Édipo, o calor da cama, a proteção. Eu sou filho único, pessoal. Mamãe até os 3 anos de idade. Nossa, você não deveria falar isso numa palestra sobre direito alternativo. Não? Hoje está cheio de casais educando os filhos dentro de casa. E a única proteção que tem é os direitos universais do homem e do homem. Porque lá diz que é da família a prerrogativa de educar, não diz que é do Estado. Mas os estados dizem que, né, você é obrigada a matricular as crianças. Né? Qual é o problema de eu dizer que mamãe... eu sei uma reportagem recente, também sobre a polêmica de uma senhora que estava amamentando a criança está com 5 anos de idade. Pessoal, sabe, eu não quero discutir se isso está certo ou errado, eu quero discutir o seguinte: meu Deus do céu, não tem nada mais urgente e mais importante para discutir. As pessoas, a humanidade, só consegue discutir e se sentir incomodado com aquilo que é carinho e aproximação. Porque o resultado de não ser isso aí pode ser desastroso. Quem tem que saber, tá certo? Eu acho que é a família. Ou não é a família? E vai por aí fora, aborto. Por exemplo, agora do anencéfalo, que, né, em bons termos, a meu ver, deram essa questão para a mulher. Essa coisa de querer se meter dentro da vida da família, do Estado se meter na vida da família, isso sabe, não cabe mais. Não é uma questão de religiosidade ou não. Estou dizendo para deixar a família decidir. Certo? Nós não estamos dizendo para estar a dizer não ou sim. Deixa a família decidir. Deixa ela decidir, o corpo é dela. Eu pessoalmente nunca tive dúvidas com relação a isso. Enquanto eu, como homem, não puder evitar a gravidez, o direito da gravidez é da mulher. Um cientista nosso fez uma pílula para o homem sem nenhuma contraindicação e o governo brasileiro não aceitou. Um cara que é mundialmente considerado como cientista oncológico e tudo mais. Sabe o que ele fez? Vendeu a pílula para os chineses. Agora, se o Brasil quiser usar, tem que pagar royalties para eles. Feita com mamona. Que inclusive não tem na China. Então agora é assim. A China compra hectolitros de óleo de mamona de nós, produzido naquela miséria do Nordeste, para fazer pílula que vai vender para nós daqui a pouco. Enfim, não sei se eu fui muito incisivo, é que eu fico empolgado. Quando eu fico empolgado, eu vou embora mesmo. Eu só queria falar a educação para o sentimental. Aceitar as pessoas como elas são. E pessoal, eu não estou dizendo que não vai dar atrito. Não se iludam comigo. Eu não sou santo, ninguém é. Não é isso. Quem é educado para o sentimento vai aprender que vai dar faísca pra caramba. Como o Hegel disse, senão você não lapida. Aquele que só fala assim para o outro, o que é que você acrescentou àquilo que você é? Sabe aquele cara que vai na palestra? Já entra com as verdades e sai com as mesmas verdades. Paga uma fortuna no Maxud Plaza, sei lá onde, e sai dizendo assim: puta, não sei o que eu paguei isso aqui, não aprendi nada de novo. Para eu já saber de tudo isso, o cara veio dos Estados Unidos, cobra 6 mil reais, 10 mil reais por uma palestra com coffee break, que tem caviar, e o cara sai às custas da empresa dizendo que não aprendeu nada. Sabe por que ele não aprendeu? Porque o nosso cérebro é maldoso conosco. A minha filosofia fantástica quer separar mente de um monte de coisas. Sabe o que o nosso cérebro faz? Faz assim: tudo que eu estou falando, se bateu com os teus princípios, o teu cérebro aceitou. Tudo que eu falei que não bateu,
teu cérebro fez assim, ó. Aí você vai sair e fala, pô, não vi nada de novo. Você viu, o problema é que você não colocou lá dentro, o teu cérebro rejeitou, esse é o problema do paradigma, né? Vira uma única verdade dentro de você. Sabe, pessoal, eu vou terminar, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, para sermos diferentes, precisamos ser diferentes. Não pode ser de boca para fora. Meu último estudo, se me permitir, não vou gloriar nada, mas o livro sobre o Foucault mudou a minha vida. Não porque eu não soubesse das coisas, mas porque ao fazer eu tive que fazer uma purificação do meu corpo e da minha alma. E tive que mudar muito a minha vida, em grande parte porque tive que assumir a coragem de encarar certos fatos que estão lá o tempo todo. A gente fala para os alunos da aula, eu sempre falo, eu sei que é fácil falar dentro de sala de aula. Eu sei. E eu sei que os alunos também sabem que lá fora é diferente. Só que enquanto você achar que lá fora é diferente, que você não tem a capacidade de fazer e ser diferente, mesmo as oportunidades que o sistema te dá, dos buracos de Hawkins que aparecem, sabe o que é o buraco de Hawkins? O Hawkins, aquele físico inglês que está para tetraplégico, ele tem hoje aceito na física a teoria dele que existe, que chama-se a força de Hawkins. Ele diz o seguinte, que tem que existir alguma coisa que escapa do buraco negro, porque se não existisse, o universo não poderia estar em expansão. E aí eu comparo sempre, sabe, assim, a batedeira lá de casa, se você não segurar, ela vai embora, né? O liquidificador, você fica lá com a mão, né? E quando você não fica, você fica sempre esperando que aquele troço vai espirrar para cima de ti, não é verdade? Quanto mais o sistema gira, mais energia escapa. Ele engole muito. O problema é que você não acredita nisso. Então, às vezes, escapou, você tem a oportunidade, você não enxerga. Fica com as mesmas linguagens, com os mesmos valores, com as mesmas visões. E eu lembro do Belchior e da nossa querida Elis Regina. Nós continuamos igual aos nossos pais. Muito obrigado a todos por terem vindo aqui e fico à disposição para fazerem perguntas. Obrigado aos meus colegas, obrigado às pessoas que eu conhecia, foi um prazer. Eu, como disse a vocês, era muita coisa. Tem 20 coisas aqui, eu parei na metade, mas eu vou negociar depois com a Carmela, que eu continuo os outros 10 princípios numa segunda oportunidade. Vamos falar sobre eles. Agradeço a Saraiva, que eu não tinha agradecido antes, por nos dar sempre essa oportunidade. E não preciso agradecer a Carmela mais uma vez, ao Jornal Estado de Direito, porque na verdade é assim, eu é que me convidei mesmo, e ela sempre abre o coração para mim, né? Ela sempre, e faz um trabalho dedicado, um trabalho diferente, e eu tenho levado sempre o jornal dela e fazendo a promoção dela para os meus alunos, porque acho que é alguma coisa pelo menos diferente. Não é nova, mas é diferente. Paz e amor nos corações. Fica à vossa disposição para fazer perguntas. E há de vocês se não fizerem. Diga, minha querida, por favor. Antes de passar a palavra aí para vocês, agradecer, professor, dizer que ainda bem que ele me entende na missão que cada um de nós tem, e eu tenho a minha, e sabe o quanto é difícil dar conta do recado e conseguir materializar cada atividade. E abrindo um pouco o coração, me identifico muito com a maneira de ensinar do professor, e falei sobre o amor lá em Salgueiro, em Pernambuco, falei sobre a judicialização do amor, a que ponto nós estamos chegando, será que é o amor que nós estamos buscando ou a assistência material, né? Então, o judiciário ele cumpre o papel, né, de garantir que a gente tem certos limites, mas será que essa cultura, como eu escutei numa rádio, professor, eles disseram assim, o caminho, não, mas a pessoa escolheu o caminho do direito, um jornalista falando isso numa rádio. Daí eu corrigi ele no intervalo e disse, o senhor quis dizer o caminho do judiciário? Porque o caminho do direito nem sempre é o caminho do judiciário, assim como o caminho do acesso à justiça. Então as pessoas confundem muito
essa relação do acesso à justiça como sinônimo de judiciário. E que eu bato na tecla muitas vezes, e tem pessoas que acham que eu sou totalmente contra o judiciário, mas na verdade eu sou a favor do judiciário. Mas qual é o limite do judiciário na intervenção, no protagonismo da vida da gente? Então a gente precisa, e eu digo para ele, ele falou, não, eu não convidei, ela não me convidou, eu convidei. E digo para ti, se eu pudesse dar conta mentalmente de tanta coisa que eu sou incumbida de fazer, né? Eu queria repetir mais, mas a gente também tem aquela missão de dar pluralidade. Então eu falo para ele, vamos esperar mais um pouco e vamos fazer, para abrir a porta também para outras pessoas que não tiveram essa plataforma. Mas com certeza eu quero ouvir esses 20 princípios, porque ficaram na metade, e já falei, apresentei ele para o Pedro Dotto, né, que é lá o Centro Acadêmico da PUC, e outros que seja com a Associação de Juízes para a Democracia. Vamos, né, e com vocês, fortalecer outros espaços para levar esse pensamento para frente. Porque graças à internet, a palestra que ele fez, que tinha 15 pessoas, 20, há quase um ano atrás, está com 1000 acessos. Pelo poder que a gente tem de transformar esse pequeno ambiente num universo com imensas possibilidades. Então, a gente tem assim, a nossa missão individual de levar isso para frente, levar esse encontro para frente, porque para a gente não ficar só com aquela coisa internalizada, né? E colocar isso numa prática, como o professor falou. E a minha só consideração que eu queria que o senhor fizesse, daí já passar para vocês, se o senhor pudesse fazer um comentário justamente sobre essa questão desse ponto que nós chegamos de judicializar o amor. É positivo na tua visão ou não é? Ou, de repente, que justificativa poderia ser dada ao argumento de ausência do pai, né, por assistência? Ela faz a pergunta, eu respondo junto, ou respondo essa primeiro e depois ela faz? É melhor uma de cada vez, até para mim, né? Eu sou meio suspeito por isso. Eu tenho uma educação e uma formação que eu não me agrada, como eu falei há pouco, o Estado entre dentro da autonomia da família, do casal, não me agrada isso. Por outro lado, também é compreensível que exista, principalmente em países pobres como o nosso, existe uma falta de educação e formação dos pais, né, e da responsabilidade de educar os filhos, e, portanto, também o Estado também tem, né, se sente à vontade para poder interferir e fazer leis sobre isso. Mas eu vou continuar, eu não gosto, eu pessoalmente não gosto. Eu acho inadmissível que a família não seja capaz de dar amor, de dar carinho, que o pai e mãe... E eu, quando falo família, não estou pensando em... Veja, eu acho uma revolução que nós fizemos, por exemplo, com relação à união estável, né? Eu sempre penso... o deputado que levou mais de 20 anos para aprovar o divórcio, como é que é? Nelson Carneiro, foi isso? Na época o pessoal dizia o seguinte, foi logo quando eu cheguei no Brasil em 76, e não tinha lei do divórcio ainda, né? E o pessoal dizia o seguinte, se aprovar essa lei do divórcio, vai ter divórcio para tudo quanto é lugar, né? E o casamento acaba. É o contrário. No dia seguinte à lei do divórcio, os casamentos aumentaram exponencialmente. Por quê? Porque estava cheio de situações irregulares, de pessoas que já estavam de fato divorciadas e constituindo, né, outras famílias, e que só foram lá regulamentar. Então, o Estado é tão positivista, não é positivo, é positivismo jurídico, é a ordem, que retira tanta autonomia da sociedade e nessa capacidade das pessoas se regularem e conviverem, se respeitarem, que nós inclusive desaprendemos. Veja, eu acho que hoje a educação, um grande dilema da educação hoje é o seguinte: o professor tem que fazer de pai, né? E quando o professor faz de pai, ele tem que transmitir ao aluno o amor que o aluno não tem em casa.
O que significa dizer que o professor tem que fazer de pai? Onde está o pai? O pai está trabalhando. A mãe foi trabalhar. Para quê? Para pagar a escola. Quanto custa a escola? R$1.500. Por isso que ela trabalha. Aliás, ela só ganha 1.000. De onde usa vem os 500? Do pai. Mas quem cuida da casa? A empregada doméstica. Quanto é que ela ganha? Mais 500, 600, 700. Só para entender, ela está trabalhando exatamente para quê? Para dar o melhor para o meu filho? Não está dando o melhor para o filho. A questão é que quando você fala isso, as pessoas acham que está dizendo que a mulher não tem direito a trabalhar, porque é uma pobreza de espírito. É óbvio que eu não estou dizendo isso. Tive um professor, e mais uma vez, o professor Galvão era fantástico. Era um senhor de idade, maluco, né? Anarquista. Primeiro filho que eu tive, ele me disse, com quem fica? Eu falei, com a minha mãe. Falei, melhor, não deixe que eu empregado. Não gosto. Agora, eu queria só dizer assim, não sei se estou respondendo a tua pergunta, Carmela, mas eu sofro muito com isso, sinto muito com isso, e eu acho assim, o Estado entra porque nós também não chamamos para nós as responsabilidades de assumir. Esse é que é o fato. Então você passa para o professor, você passa para o Estado, você passa para o ECA, e você vai passando para terceiros. Eu sempre digo aos meus alunos o seguinte, as pessoas hoje têm medo do Estado, mas não têm medo do pai e da mãe. O meu pai olhava para mim, eu já não sabia onde me enfiava. O meu pai raramente me batia. De todas as vezes que o meu pai me bateu, eu me lembro de uma, que eu levei 50 anos para dizer para ele que não merecia ter apanhado. Não faz muito tempo que disse ao meu pai, o senhor lembra daquela surra? Aquela o senhor não teve razão. E as outras? As outras eu nem lembro, pai. Só lembro desta. Mas, querem saber de uma coisa? Eu tenho pai, eu tive pai, e eu levei uma surrinha de vida do meu pai. O que eu não tenho é medo de juiz, medo de Estado, medo de lei, porque não os conheço. Agora, eu não vou chegar aqui e vou dizer, joga fora o ECA, certo? Eu sei que eu também é uma conquista, mas do ponto de vista das relações familiares, daquilo que é o que a sociedade humana tem de mais importante, que é a sua capacidade de se relacionar uns com os outros, é o fracasso da fraternidade. Quando eu dou Durkheim, eu sempre falo, Durkheim alertou que nós chegaríamos ao ponto na solidariedade orgânica em que haveria o fracasso da solidariedade. Ele disse, as leis só vão crescer e vão se tornar mais punitivas. Na década de 80, no Brasil, entenderam o Durkheim dizendo o seguinte, está vendo como ele é autoritário e dá ordem? Ele quer mais leis, ele quer leis mais punitivas. Ele estava dizendo o contrário. Ele estava dizendo, vocês estão construindo um mundo sem família, sem igreja e sem professor. Só vai sobrar o Estado. E ele vai adorar porque cada vez mais ele vai centralizar mais o poder sobre as pessoas. Hoje nós vivemos em prisões. Hoje nós vivemos rodeados de câmeras. Nossas casas são verdadeiros presídios, mas nós nos sentimos seguros. Só se você estiver doente, como o Erich Fromm falava. Só se você estiver doente socialmente. Como é que uma coletividade pode aceitar e pode acreditar que te dá segurança? Aí você fala o seguinte, aquele menino de rua que foi assaltar a tua casa de praia, que tinha aquele espeto para fora. Mas espera aí, não é premeditação de infligir o mal ao outro? Não, então põe o espeto para dentro. Ou ao contrário, tanto faz, se vocês quiserem, acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu botei lá o fio para proteger, certo? Então se você não tinha nenhuma intenção de causar mal a ninguém, não eletrifica. Mas se não eletrificar, o cara pula. É isso que eu estou dizendo. A sua casa é uma fortificação. Agora, se o cara ficar espetado naquele espeto e for menor de idade, você vai ser intimado. Aí você vai estranhar. E você vai achar um absurdo. Você vai dizer, mas estava protegendo o meu patrimônio. Só que a vida está acima do patrimônio, até onde eu acho. Está escrito na Constituição. Aí sim é hora de defender a vida. Mas para isso não se defende a vida. Não sei se você conseguiu entender. As pessoas que eram contra o aborto por anencefalia são as pessoas que têm casa com
arame farpado, eletrificado e com espeto, e são aquelas que dizem, se entrar na minha casa eu dou tiro mesmo. Mas estas eram contra o aborto. A Unicef porque eram a favor da vida. Não é só a educação. A judicialização do amor, na sociedade de controle, né, usando Foucault, foi ultrapassada. As pessoas não têm... Você fala judicialização do amor, Carmelo, você falou num termo lindo. Lindo. Vai perguntar para as pessoas o que elas já ouviram falar disso, o que elas entendem disso. Desculpa, eu sou exagerado mesmo. Eu queria devagar um pouquinho. Eu sou psicóloga da Vara da Infância e Juventude e da Vara de Família há 29 anos. A gente se remete ao Código de Menores, que tem como base a parte criminal. Então, só para pontuar o lugar da criança nesse país. A lei, que hoje que é o estatuto, que a gente considera uma grande conquista, comparada com o Código de Menores, realmente é um grande avanço. E que está sendo altamente criticada em função dos crimes cometidos pelos menores. E essa semana eu me vi chocada vendo uma campanha no Facebook fortíssima, não sei se outras pessoas viram isso, com banners e tudo mais. Compartilhe se você concorda com essa ideia de punir A diminuição da maioridade. abaixo de 16 anos. Hoje 16, daqui a 2 anos nós vamos estar penalizando aquela criança que está no útero, porque segundo o DNA, ela pode O DNA já está vindo para as empresas, né? O melhor perfil para você trabalhar, quem é você, está ali escrito. Então isso já está ficando algo, parece uma ficção científica, algo absurdamente inconcebível em termos de direitos humanos. Que humanidade é essa que nós estamos vivendo e que é reflexo da nossa sociedade. E a justiça apenas espelha isso. Então, a minha questão, dentro do Superior Tribunal de Justiça, teve que fazer uma discussão se era aborto ou não era, se era estupro ou não estupro. Aquele caso que todo mundo conhece também, da criança que, só porque teria sido... Na praça pública estava sempre lá, aquela moça lá, que saiu da escola e foi para lá. Então, não, na questão a menina de 11 anos que foi, não é estupro porque ela era prostituta. Então é isso que eu estou dizendo, que estava na praça pública. Isso do STJ. Essa semana o STF fez uma outra leitura por pressão pública. Por pressão pública. Sem dúvida. Por pressão pública, essa é a minha impressão. Então, o que eu estou querendo refletir? Que juízes são esses que refletem a nossa sociedade? Quem nós estamos formando? A quem nós estamos servindo e aonde chegaremos? Aquelas 3 perguntas básicas, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde vou. Né? A visão, nós estamos tendo retrocessos na visão humanista. Eu não sei se isso ainda é consequência daquela falta da filosofia lá atrás. Com certeza. Então, nós estamos com juízes muito presos às normas. Então, nós temos a visão juspositivista, a não juspositivista. E que visão que é essa? Porque ela está tão presa à letra que mata e não ao espírito que vivifica, que eu não sei onde nós vamos chegar. Então, um dos princípios que eu tinha colocado aqui, que eu não acabei não falando, foi o seguinte. Desculpa, eu interrompi, mas é o seguinte. Um dos princípios é o seguinte. Há muito tempo que eu estou falando o seguinte. Direitos